Boa tarde, pessoal. Meu nome é Augusto, sou apresentador deste podcast. E hoje eu tenho com a gente um convidado muito especial. Ele que está trabalhando aí num curta-metragem aqui sobre Goianinha, né? Que tem elementos de Goianinha, por assim dizer. E um amigo muito querido do teatro meu. Recebam, por favor, Andy Gomes. Oi, gente, boa noite, Augusto. Boa noite. Eu tenho uma deixar falar boa noite, mas foi o horário que eu escolhi dar aqui. E nem tá de noite aqui agora, né? Ainda, mas, né? Ainda não tá. Anderson, eu trouxe aqui você hoje para você falar um pouco sobre o seu curta-metragem, né? Você vem me falando aí há um tempo, né, que você está criando esse projeto muito interessante aqui em Goiânia. Eu queria que você falasse para mim, né? Primeiro de tudo, né? Você se apresentar para o pessoal saber quem é você. E logo, eu gostaria que você falasse a respeito da ideia e do conceito do filme. Como que ela surgiu, né? Como que ela veio na sua cabeça assim? Então, meu nome é Andy Gomes, eu tenho 21 anos. Eu nasci aqui em Goianinha, moro aqui desde sempre, sou aluno do professor Ita, da Casa de Cultura, cria do teatro aí, tô aqui 5 anos de teatro, eu acho que é isso, né? 5 anos. 5 anos de teatro, E é isso, não sou muito diferente de quem tá assistindo não tenho tantos dons especiais, gosto muito de arte, de música, principalmente cinema. Uhum. Gosto de escrever, já dirigi peça, já escrevi inclusive junto com você. Sim. Inclusive, pode falar. Não, é isso. Inclusive, eu já participei de um espetáculo com o Anderson, isso eu falei num outro programa, né? E foi uma experiência muito desafiadora, assim, pra gente, né? A gente pode até falar disso, depois que... Depois que passou já, né? Tudo, não, eu sinto que eu tenho que agonia. pegar isso em algum momento que nunca coloquei pra fora as coisas vividas naquele momento. Meu Deus, você nem me fala, hein? Que era uma coisa que, tipo assim, de tanto estresse, assim, que eu achava que tudo ia dar errado, assim. E aí eu vou invento de fazer um filme. Mas, tá, você tá fazendo um filme, mas conta pra gente qual é o conceito principal desse filme. Qual foi a ideia central, assim, dele? Quando é que surgiu a ideia de fazer isso? Eu sei que você já tinha essa ideia de muito tempo, mas é só agora você conseguiu executar. Conta pra gente como é que foi esse processo. Eu gosto de pensar que a história começou a ser construída, esse roteiro, desde o momento que eu pisei o pé de Goianinha, assim. Que eu nasci em São José, mas eu acho que desde que eu pisei o pé em Goianinha pela primeira... Eu pisei não, né? Que crianças não pisam o pé, assim que nasce. Mas desde que eu vim pra cá, né? Que eu moro aqui em Goianinha, desde que eu nasci, que ela é uma história que vem sendo criada dentro de mim. Ela é uma história que fala sobre um grupo de jovens com uma representatividade de gênero e raça e sexualidade. Então, por mais que não seja algo tão explícito, a gente sabe, a gente entende, é uma coisa muito subjetiva, mas a partir do momento em que eu acho que a história vai se desenrolando e a gente vê aqueles problemas e a gente vê aqueles nuances, a gente sabe de onde é que vem, que é de uma comunidade específica. E, enfim, por mais que não deixe isso tão claro, eu acho que fala disso. E aí fala de um grupo de jovens que se encontram sem querer nessa cidade de Goianinha, e eles andam por aí. É tipo um roadzinho, um road filme a pé, não temos carro. E aí eles saem andando por lugares da cidade e conversando sobre questões pessoais, assim, deles. E é isso, basicamente, é isso. E o protagonista, ele tem um desejo muito grande de querer sair da cidade, né? É por isso que eu digo que eu sinto que estou escrevendo isso desde criança, porque fala muito do meu processo, vendo aqui em Goianinha também. Porque eu acho que, enfim, a gente já falou muito na cultura que, pra mim, a arte ela é um abraço ao estranho, né? Tudo que é estranho, a arte ela vai colocando ali embaixo da asa dela e tomando como um filho. E também, só um adendo, tudo que é estranho também chama atenção, né? Então, até a pessoa que não consome vai olhar ali porque vê que é diferente, né? Não, e eu falo estranho até no sentido de ser estranho, você ser diferente, sabe? Porque ser diferente
ser diferente já é uma coisa. Você ser diferente em uma cidade do interior já é puxado. É tanto que a gente já conversou muitas vezes, assim, sobre caos que a gente viveu, assim, em escola, sabe? Em época de escola. E eu acho que tudo isso influencia muitos jovens estranhos. E quando eu falo isso, não tô pensando, tipo, só na comunidade LGBT. Eu tô falando sobre grande parte é minoria, principalmente quando a gente começa a falar sobre a gente sabe que, tipo, algumas coisas que afetam a gente pegam muito em lugares específicos. E como a gente acaba não se sentindo bem-vindo, porque isso acaba vindo de grande parte dos lugares da cidade, assim, sabe? Ser estranho é algo que é muito, que te pressiona muito aqui. E aí eu acho que é um desejo de todo mundo que cresce aqui, que é jovem, de querer sair daqui também, de não querer viver aqui. E aí o filme, ele conta sobre esse processo, sabe? De você querer sair, mas ao mesmo tempo você encontrar motivos pra ficar ou voltar, sabe? Sei. Então você teve toda essa inspiração, acho que desde sempre, né? Desde sempre com toda essa coisa. E tá, você disse que já essa história aí já existe, só que a gente sabe que muitas histórias que a gente faz na mente, assim, ela tem que ter um começo, meio e um fim, né? Então eu queria também saber a parte criativa do roteiro. Eu queria saber como é que você... que inspirações você pegou para fazer roteiro, referências? Eu sou muito ruim com datas. Você sabe muito bem Não disso. precisa estipular nenhuma data assim, não. Você pode dizer, 6 meses atrás. Entendeu? Pior que não foi, né? Se fosse, seria muito Não. fácil. Seria muito fácil de lembrar. Cara, o filme... Só um segundo. Tua luzinha tá acesa do microfone? Tá sim. Porque tu tá muito assim, às vezes se bater o queixo pode ser tá que o ok. sensor... né? Mas enfim. Tá Tu ok. fala mais na frente dele, porque Tá a parte da luzinha, entendeu? Pode continuar. A menina levando bronca. Não é porque como eu não tô vendo a luz do microfone dele, né? Tem que estar atento a isso. Pode continuar. Eu acho que eu comecei o processo do filme a partir do... A gente soube que a Lei Paulo Gustavo ela vinha pra cá. O filme ele acontece através de uma lei de fomento à cultura e ao audiovisual, a Lei Paulo Gustavo, que a Secretaria Municipal do município de Goianinha acaba abraçando isso e trazendo pra cá. E, querendo ou não, o filme ele também nasce a partir disso. Mas quando eu falo de processo criativo, eu acho que começou, na verdade, na nossa peça, porque você já assistiu o filme e você sabe que tem coisas também da peça ali que eu queria que tivesse, porque eu queria que fosse um tributo também a tudo que eu já vivi artisticamente. Sim. E que, enfim, fez aquele lance acontecer ali, porque pro Eu filme sei ter bem. Eita, desculpa. Pro filme acontecer, a peça teve que ter existido também, porque Sim. foi uma grande abertura de portas, assim, no sentido pessoal, de tipo, eu ver que eu conseguia fazer as coisas, sabe? Sim. E aí... E se não me engano, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas naquela época a gente ia ajudando tanto a gente fazendo as coisas, tanto da nossa apresentação como dos outros grupos. Eu lembro que você tinha me falado que você eu não sei se você tinha vontade ou você já tinha escrito uma história alternativa para poder explorar no futuro. Porque você já tinha dito que também tinha feito ou tentado ter feito um curta antes, algo do tipo, né? Então eu sei que você já tinha um conteúdo ali guardado, né? Tanto de escrita quanto assim de vídeo, por assim dizer, né? Olha, materiais exclusivos. Né? Em 2019, logo depois da pandemia, 2020, eu acho. 2021, amigo. 2020, não lembro quando é que Não, foi. porque, assim, quem assistir pode corrigir a gente nos comentários, mas eu acho que a pandemia, ela teve aquele pico 2020, né? Depois teve aquele segundo pico 2021, mas depois ficou mais tranquilo. Eu não lembro ao certo o ano quando foi, mas eu lembro que tinha acabado de passar essa época. Sim, é porque a pandemia, ela meio que afetou muito o nosso senso de tempo, assim, sabe? O que era, tipo, uma semana, um mês, 6 meses, né? Eu já não tinha muito. Não, eu perdi completamente a noção já. Tava enlouquecendo dentro de casa. E Mas aí, enfim. Eu lembro que na pandemia eu fiquei assim muito mal. E o que me salvou na pandemia foi a arte no geral, né? Todo mundo tem... Eu acho que é um consenso assim geral de que, tipo, se não fosse os artistas ali naquele momento, isso não teria acontecido. E uma coisa muito legal de se falar é que a Lei Paulo Gustavo, ela nasce também pela pandemia para ajudar artistas que sofreram com isso. Sim. E que, enfim, até agora está acontecendo, mas que não é uma lei que vai não acontecendo todos os anos. Mas era um ano que eu me senti muito afetado
Emocionalmente foi o ano assim que tipo eu sofri muito em relação à minha sexualidade, por vir de uma família muito fundamentalista. E então eu escrevia coisas assim, blocos e coisas que eu queria muito levar para algum lugar, para fazer algo. E aí eu lembro que quando passou isso, eu tinha um roteiro já pronto, que o nome da história era As Flores no Meu Quarto. E aí Sim. o filme, ele contava sobre um garoto. A história se passava toda na casa dele. Toda na casa dele. Esse foi esse primeiro curta que você fez. Então, ele não Não chegou. eu gravei e ele foi engavetado, pra você ter ideia. Ah, entendi. Quem sabe um entendi. dia aí Volte, né? Mas Campanha, faça uma campanha aí nos comentários pra voltar. eu não tinha muita noção do que era preciso pra fazer um curta. Eu não sabia Sim. o quanto era preciso. Claro. Eu tinha uma câmera Cybershot da Sony e um sonho assim. Um sonho, a E dream. uns amigos loucos assim, sabe? Que alguns eu tenho O suficiente pra topar, ajudar e fazer, né? alguns assim estão comigo Igual eu com até o hoje. podcast, é a mesma coisa. Alguns estão aqui comigo até hoje, inclusive Nandi, né? Uma mulher assim perfeita, que enfim, eu acho que um dia estará aí Menção honrosa aí, nas viu? vitrines, que inclusive participou desse filme. Assim, e é muito legal ver a evolução também de um filme pro outro quando a gente sabe da história Uhum. dos filmes, assim, sabe? A gente vê que como as coisas elas fazem sentido e como a vida literalmente imita a arte, né? É. E aí a gente gravou esse filme que era sobre um menino que ele tinha várias questões mentais e aí acontecia muitas coisas no quarto dele e aí a gente via várias pessoas, enfim, só que aí no final era, na verdade, o filme ele queria falar sobre o luto afetivo, sabe, uma fase de luto ali que alguém não necessariamente morreu assim de arracha, mas que saiu da sua vida. E aí Sim. você precisa lidar com o luto dela não existe mais na sua vida. E aí o entendo. filme ele contava sobre o luto afetivo desse menino. E aí a ideia do filme era que no meio do filme todo mundo achasse que aconteceu uma catástrofe, que essas pessoas sofreram um acidente tipo de carro e que elas morreram. Só Sim. que na verdade elas acabaram indo só embora da vida dele. E aí, porque eu achei que falar isso de uma forma que pesasse mesmo, faria as pessoas entenderem como era sentir as coisas, tipo, na adolescência, sabe? Que a gente sabe que, assim, é um turbilhão de coisas e literalmente, lidar com luto afetivo em qualquer momento da sua vida já é complicado, mas ainda mais vivendo numa pandemia, ainda mais sendo adolescente, e a gente sabe Sim, que é literalmente claro. aquilo. E eu queria Claro. falar sobre isso. E aí, o filme a gente chegou a gravar todo ele, assim, com a câmera Cybershot. E aí eu editando assim o filme, eu lembro de ter uma hora que eu me desesperei, assim, eu falei, cara, eu cheguei assim pro pessoal que se dedicou tanto a assistir esse filme, mas eu acho que fez a fazer esse filme, a ler, a estudar, inclusive eu quero agradecer a todo mundo que estava participando, Davi do Arte e Movimento, inclusive, tava nesse filme. Outra menção honrosa aí. Raquel, que hoje tá fazendo audiovisual, Nandi. Então, desde aquele primeiro projeto, o Nando já participava. Nandi, meu amor, assim, Nandi a gente é amigo a gente é amigo há quase 10 anos. E desde sempre foi uma relação de muito companheirismo, assim, sabe? E hoje a gente tá aqui vivendo, né? E se apoiando nas coisas que a gente se apoia. Sim, sim. Não, imagino. Eu acho que quando a gente tá criando um grande projeto assim em mente, a gente fica muito sobrecarregado mentalmente, né? E isso acaba afetando o nosso físico também, a gente acaba ficando mal. E é muito bom a gente ter aquela pessoa que sempre esteve com a gente em todos os momentos e nesse ela tá também, né? Pra dar ali um apoio, suporte emocional, E né? tipo assim, Nandi é uma pessoa incrível que eu amo, assim, do fundo do meu coração. De verdade, assim, é uma das amizades com mais tempo que eu tenho, mas uma das amizades que mais me fortalece em todo sentido, porque desde o primeiro filme ela sempre sentava assim, falava, não vai ficar do jeito que você quer, mas é algo que é legal. Sim. Você tá tentando. Sim. Você tem um roteiro que é babado, sabe? Claro, você claro. tem um roteiro babado. A gente sabe que todo mundo pode sentar e escrever, mas tu tem um molho, sabe? Sim. E aí Sim. o filme ali foi engavetado e assim, entenderam super bem, assim, sabe? Eu lembro de eu estar editando assim algumas coisas do filme e eu chorar, porque não tem filme. Eu virava assim, não tem filme, Nossa. tá tudo irregular,
porque eu não tinha noção do que era preciso pra fazer um filme, eu não tinha noção do trampo que era. Sim. E aí cada pessoa que ia ajudar gravava de um jeito. Então, tipo, as imagens ficavam desconexas. Ele não ficou... Ele ficou irregular, ficou totalmente irregular. Não tinha como existir, como tirar. Hoje tem, né? Eu vejo que, tipo, é muito comum, principalmente quando a gente olha para aquela época que foi o pós-pandemia, né? A gente vê o boom dessas coisas que eu acho que hoje em dia a gente está vendo bem mais com o crescimento das inteligências artificiais. Sim. Que são essas coisas Claro. perfeitas, essas coisas que são quase plásticas, assim. E é muito bizarro. É fake ali, né? É fake. E é muito bizarro como isso acaba perdendo o toque humano e a gente acaba se podando de errar por isso, porque a gente fica se Sim. cobrando de algo perfeito, sendo que esses erros é o toque humano, é a gente saber que, Sim, tipo, claro. aquilo ali foi feito por alguém, aquela história foi feita por alguém que existe, que viveu e que sente as coisas, sabe? Sim, eu sei. Não, eu fico imaginando que eu assim, sobre a parte da edição que você estava falando aí, desse primeiro curta, né? Que é onde você ficou desesperado ali, né? Eu fiz algo parecido uma vez, não foi filme, não foi curta, nem nada do tipo assim, né? Mas pra quem me conhece mais no íntimo assim, né, sabe que eu crio alguns conteúdos de jogos pra internet e tal, e editar é o meu nêmesis. É a coisa que eu evito. E é o que sabe? eu já amo, eu gosto É uma muito. coisa que eu evito a todo custo, assim, a todo momento. Mas teve uma hora que eu não podia pedir pra alguém fazer, pagar pra alguém fazer. Então, tipo tem que assim, se boy, virar. tutorial no YouTube e desenrola aí, baixa o programa no teu PC e faz. E E aí, vendo tutoriais, eu fui desenrolando. Mas assim, eu não sou o mestre. Tá? Eu faço o que é possível pra, sabe? Eu edito desde criança também por causa disso, né? Eu cresci no boom do YouTube. Ah, sim. Eu cresci YouTube, no- smartphones ali, né? Eu- Aplicativos de edição de foto. Sim, Nossa. Movie Maker. Nossa, Movie Maker, meu Deus Movie do céu. Maker, né? Movie Maker. Movie Nossa Maker. senhora. Hip Movie Maker, viu? Hip Movie Maker. Existe hoje em dia? Não, já existe foi mais. descontinuado há muitos anos. Acho que tem mais de 15 anos que não existe. Volta a eu Movie acho. Maker. Então, aí eu queria muito saber editar, porque eu acho que eu já entendi ali o que é que eu queria fazer. Tipo, Sim. eu gravava as besteiras no YouTube, mas ele sempre tinha um toque que hoje em dia eu olho e falo, cara, mano, era um toque assim artístico que, tipo, era um vídeo normal que era tipo Destruir esse Diário que eu fazia muito com as minhas primas. Não sei se você lembra da época do Destruir esse Diário. Era um livro que tinha várias atividades que você tinha que destruir ele. Sim. E aí, tipo, no meio era, tipo, umas imagens, assim, do nada, com umas músicas super contemplativas, sabe? E eu, tipo, era, tipo, do nada. E eu só fazia as coisas porque eu gostava. Aí eu lembro que eu fui, tipo, migrando, assim. Eu comecei a editar no Movie Maker. Aí depois eu lembro que eu já fui pra um Sony Vegas. Sim, as coisas já estavam melhorando ali, né? Já não tinha ícones, né? Já não tinha ícone mais, era só nome. E aí eu fui aprendendo a mexer, tipo, assim, na raça, tipo... vendo um tutorial no YouTube, e aí era a época que eu também tava na igreja, editava algumas coisas assim pra igreja, que eu era evangé, minha época é evangé. Sim, mas sim, eu sim. sentia que A mídia da igreja, eu também já fiz parte da mídia da igreja. Nossa, já também. todo mundo que era... Passou pela igreja, fez parte da mídia. Itamar também, que veio aqui, não participou da mídia, mas foi parte do teatro. Sim, participou de alguma atividade da igreja, né? E aí, só que eu sentia que não gostavam ficavam agradecidos pelas coisas que eu fazia, né? Só que eles não deixavam fazer nada do meu jeito, aí eu não gostava. Se eu fizesse, tipo assim, mano, não podia fazer um vídeo no ritmo da música, que eles Ai, não que deixavam. paia. Eu queria uns slide Que paia. show, era melhor colocar os slides e passando, assim. Verdade. Aí eu me sentia muito limitado, eu ficava meio triste, porque era um lance que eu gostava, sabe? Sim. E eu acho que claro. tem limites ali do que, tipo, você quer e do que eu posso, até onde vai a minha identidade como uma pessoa que estava ali fazendo. Mas enfim, a gente também entende agora hoje em dia como muitas vezes é visto só como um produto, né? Tipo, alguém que vai sentar e que vai editar o seu vídeo e que vai ficar lindo. É e verdade. tipo, pra mim as coisas nunca funcionaram assim. Eu sempre fui muito sentimental e eu sempre vi tudo como uma grande obra artística de... Gente, pelo amor de Sim, Deus, sim. sabe? Pra vocês terem- É uma sensibilidade pra arte que nem todo mundo tem, Sim. né? E aí, pra você ter ideia, eu nasci assim, minha família ela é uma família inteira de músicos. Ah, sim, claro. Meu pai, ele tocava numa orquestra do exército. Sua luzinha tá...
Tá porque tudo bom. Eu fiquei preocupado com isso. É mas porque eu tô pode com falar. medo que eu sou meio estabonado de ficar me batendo aqui. Não, Mas, sim, enfim, sim. depois Mas você pode. corta isso, você- Não. É de boa. Meus irmãos, eles sempre tiveram, assim, uns dons muito voltados, assim, pra música e tal, de tocar guitarra. Meu irmão já foi professor da rede municipal daqui de música, ensinava Sim. violino. Sim. E aí... Inclusive, quando na minha última tentativa de aprender um instrumento na escola de música, de aprender um instrumento na escola de música, quando eu fui, se não me engano, o seu irmão ainda estava lá e ele dava as aulas já pra galera. E eu lembro bem da antiga mesmo, quando eu fui a primeira vez pra escola de música, que eu fui tentar aprender um instrumento, eu tava na vibe do violino por causa do meu primo, que inclusive tocava com seu irmão. E eu de fato aprendi o violino, só que eu era muito ruim em teoria musical. Eu era muito ruim. Amigo, eu sabia. também. Agora um plot twist pra quem é músico. Eu sabia ler a partitura, mas eu odiava a teoria musical. Mas eu sabia ler a partitura. Mano, eu cresci nisso, né? Bem simples assim, entendeu? Aí quando começou a surgir uns pontos, uns negócios assim meio complexos, eu fui Uma meio que. clave de sol. Não, as claves eram até fáceis de entender, de compreender, mas todo o resto, assim, porque a teoria musical é uma coisa muito enorme, assim, é uma coisa muito complexa. Eu acho complexo, né? E aí, tipo, eu cresci nisso e eu sempre tive alguma dificuldade que, enfim, talvez um dia a gente descubra aí de onde vem. Eu Sim. sempre tive uma dificuldade com aprendizagem muito grande, desde criança, assim, gente, pra vocês terem ideia. De forma geral, assim, de aprender as Geral, coisas. De geral, assim. Eu era Também me identifico. não bom, tipo, excepcional em matérias específicas, tipo, história, sabe? Mas, pra você ter ideia, eu acho que eu lembro, assim, às vezes que eu passei de média, por média, assim, sem recuperação. Sim. Porque sim. eu sempre só passava por recuperação. Eu tinha uma dificuldade muito grande, principalmente em matemática. Eu também E tive. aí isso também entrava na música, porque gente, eu amava, eu acho que eu cresci amando a arte no geral, assim. E aí eu via, tipo, meus irmãos tocando, todo mundo. E eu queria muito, tipo, ter algo artístico que eu conseguisse me expressar. E aí, desde criança, já fiz aula de violão, de viola, de teclado. Não sei nada até hoje. Não sei nada, porque eu sentia que vinha uma cobrança também dos meus pais, porque todos os meus irmãos, eles tocavam alguma coisa e tinham alguma expressão artística ali que... Enfim. Sim, E claro. eu era o único que não tocava nada. Vou fazer um filme sobre isso, o irmão que não tocava nada. Porque... E era algo que também vinha de mim, porque eu queria. E aí eu sempre... em uma conversa que eu tive com meu irmão, até que recente, né? André, que inclusive, querendo ou não, veio aí pra uma área próxima minha, né? Que hoje Sim. trabalha também com fotografia, me ajudou também em algumas coisas do curta, me dando suporte, algumas cenas do curta, ele que filmou. Eu pedia muita opinião dele sobre algumas coisas, porque eu não tinha muita experiência sobre algumas coisas, então eu perguntava pra ele, principalmente sobre iluminação. O filme ele é muito externo, então André, como é que eu faço pra, tipo, não ter tanto ruído? Tu acha que eu coloco o zoom, assim, o ISO, né? O ISO, assim, no máximo que eu puder, e depois eu diminuo na edição. Então ele sempre tentava me auxiliar de uma forma ali bem legal. Mas aí eu tive até uma conversa com ele, que eu falei assim, que eu tinha raiva, porque uma inveja, na verdade, que eu tinha dele, porque eu via ele com uma facilidade muito grande, assim, sabe? De, tipo, tocar as coisas, de, tipo, com fotografia e qualquer coisa. Mas eu sentia que ele não amava as coisas. E isso, olha, gente, que é errado. Que as coisas... Ele vai ver isso, viu? Vai, mas é bem feito, porque eu não falei isso, não é certo não que eu falei, tá? Ele vai ver isso, você vai levar uma dura dele. E aí, não, ele falou pra mim, tipo, uai, mas como é que tu sabe se eu não gosto ou não? E realmente eu não sei. Eu não podia estar falando isso. Mas eu acho que alguém aqui vai se identificar com isso, gente. Não, porque... sim. E aí eu acho que foi quando eu comecei a entender onde é que eu me encaixava. Porque eu via essas coisas, eu gostava muito de música. Eu sou um grande apreciador de música. Você sabe que, tipo, a gente senta aqui, a gente já ficou horas aqui ouvindo musiquinhas indies. Sempre bandas desconhecidas também, né? Sempre. Gente, eu amo, assim. E música brasileira, assim, eu tenho um grande amor, assim, por tudo que vem daqui. Você sabe que, tipo, eu não sou, assim, paga-pau pra gringo, assim. Eu quero que os Estados Unidos, assim... Claro que artistas que gostamos, mas, tipo assim, não tem uma idolatria da minha parte. assim, não né? tem. Eu quero que os Estados Unidos feche mesmo, se isole do mundo, viva Cuidado! Olha o ban! Não pode não, amiga, falar essas coisas?
Não, assim, recentemente eu vi um podcast de um cara de um corte sobre os USA, e aí o cara falou assim, não, eu quero mais que ele sim, né? Aí foi Não, o corte tá por aí viralizado, mas é isso. Então vou repetir a questão brincando. Não, mas tudo bem, pode continuar. Mas eu acho que você entende de onde vem também essa raiva. É nada, bicho, que a gente já teve várias conversas sobre isso. Mas ele tá com medo do ban, gente. Ele tá com medo do ban. É porque se a gente se aprofundar muito nesse assunto, vai acabar fugindo um pouco. Mas eu entendo bem o que você quer dizer. A gente já conversou e em muitos dos debates que a gente teve, sempre vem essa questão, essa pauta, né? Olha. E sempre como algo ruim. Não necessariamente, né? Mas enfim. Tá bom. Sim, Anderson, você tava falando sobre a parte de edição, a parte da parte da edição do vídeo. Sim, e tal. Devaguei. Só que... Não, tudo bem, não tem problema. Só que também uma coisa que você falou sobre música. Eu adoro música também. E para complementar o que você estava falando antes, eu sou uma pessoa que eu sou apreciador de música. Eu aprecio música. Fazer música não é comigo. Eu tentei escola de música 2 vezes, não deu certo. Eu compreendi que fazer música não é meu estilo. Mas então, eu consumo também. Eu consumo videoclipes, eu consumo Spotify ali, músicas, meus artistas, assim. Então, eu consumo música 24 horas por dia também. Eu vivo ouvindo música. Quem me conhece sabe que eu tô sempre de fone. Passo na rua de fone, todo mundo fala, passou de fone. Eu sou exatamente né? assim. E uma coisa que pra mim, que me pega muito, tanto nas mais diversas mídias, como filmes, jogos, séries, é trilha sonora. Eu adoro trilha sonora. Principalmente quando é uma trilha sonora original, feita pra aquilo, feita pra o filme, jogo, pra qualquer mídia, né? Muitas trilhas sonoras já são compostas de músicas que já existem e não que fique ruim, a gente sabe que fica bom quando é tudo bem feito. Só que falando de trilha sonora original, eu queria que você falasse um pouco sobre a trilha sonora do seu curta. Então, o meu curta, ele... Como eu falei, ele é um curta que veio por iniciativas de lei de fomento. Só que a gente sabe que a gente mora no interior. Quando a gente compara o que eu recebi pra fazer... Que eu recebi não, né? Enfim, o que a lei me deu ali pra fazer o filme e comparar com outros locais, a gente vê que é muito discrepante. Sim, e como claro. eu falei aqui, eu não vim assim de uma família de Walter Salles. Eita, será que vem outro ban aí do... Não vem ban não. É bom que você dá views, ele tá em alta. Então, né? Teve uma menção dele aqui no vídeo, então... Eu não vim de uma família de Walter Salles, eu não tenho pais ricos que tinham, sei lá, câmeras analógicas espalhadas pela casa e cresceram amando a fotografia. Ah, nossa. Eu não cresci com isso. Nossa vida era bem diferente, né? Então a gente teve que pegar as coisas literalmente do zero. O dinheiro ele foi ter que ser investido em coisas do zero. Do zero. A gente não tinha tripé, a gente não tinha câmera, a gente não tinha cartão de memória. Tinha um roteiro e um sonho. A gente não tinha luz, a gente tinha um roteiro e um sonho. Então eu ficava pensando muito na trilha sonora, porque você sabe que... Enfim, a gente já falou sobre a trilha sonora de alguns jogos, enfim, a gente já passou horas assim falando sobre isso. Sim. E eu sempre gostei muito de música e eu não quero... Às vezes eu sentia que algumas pessoas... Eu vi alguns curtas de uma galera e claro que às vezes, assim, por muita questão de dinheiro, licenciar a música, gente, é algo muito caro de verdade. Muito caro mesmo. Muito caro e é tipo o dinheiro do projeto todo, assim, que eu tinha, sabe? Ia pra licenciar uma música, não tinha condição. Mas eu às vezes eu sentia que as pessoas colocavam as músicas por colocarem. Era uma música institucional, assim, do YouTube, do banco de música. Sem copyright, né? Aquela música, I we wanna waste this life. Essa eu nem sei qual é. É do banco de músicas que eles disponibilizam mesmo lá, né? Não, sabe aquele canal no YouTube que fazia música que não tinha copyright? Lembra que todo mundo lá... Amigo, ainda existem 1 milhão de canais ainda sobre. Inclusive, quando eu tô fazendo assim as lives, quando eu tô fazendo a pré-live, que eu deixo lá rodando a live começa já, eu deixo rodando as músicas sem copyright, tá ligado? Um lo-fi, um house, uma eletrônica. Mas você sabe que na época era só eletrônica que tinha. Lá pra 2015, era aquele canal que ficava as bolinhas assim pulando. Sim. E só era música eletrônica. Hoje em dia tem músicas dos mais variados estilos aí sem copyright, né? E aí eu não queria usar uma música só pra pôr. Uma música só porque a batida era boa. Eu queria que fosse uma música literalmente que tivesse contexto. E aí pensando que a gente não ia ter dinheiro pra licenciar a música, falei, a única forma que a gente tem aqui é eu correr pra algum amigo músico que eu tenho. E graças a Deus eu tinha. Inclusive Miguel,
me ajudou muito nisso e sempre foi muito solícito, assim, de, tipo, me ajudar. Eu conversei com ele sobre a ideia do projeto e, na verdade, foi algo que partiu ali dos dois, dele produzir uma música original pro filme. E aí eu já fiquei, tipo, muito aliviado, tipo, não vou precisar usar só música, assim, instrumental, sabe? Inclusive, Sim. a música não é só instrumental, a música tem letra. Sim. E o legal é que o pessoal só descobre a letra no final. E eu queria também que fosse uma evolução, não sei se você percebeu. Eu tô falando isso porque ele já assistiu o filme. E aí o filme, enfim, o filme, a música também vai evoluindo. E aí eu falei com o Miguel e Tipo aí... assim, gente, eu tô mais calado nessa parte de assistir o filme porque, tipo assim, eu não posso falar nada. Ao mesmo tempo que eu quero falar muito sobre, eu não posso falar nada. Então, só pra deixar isso ligado. Enfim. Pode falar. E aí a gente já fez ligações, várias ligações. A gente foi assim um negócio de meses pra música sair. Aí a música saiu e a música assim tá perfeita. E aí, mas eu também queria que tivesse coisas que eu gostasse de ouvir, que eu achava que fazia sentido estar ali. Sim. E aí eu conversei com alguns artistas, assim, independentes, bandas que eu gostava. Inclusive quero agradecer a todo mundo que deixou as músicas entrarem na trilha sonora do meu filme de uma forma muito solícita, assim, porque... Você pode mencionar os artistas? Posso, é porque tem alguns que acabaram que, tipo, deixaram, mas que não estão no corte final, assim, da música. Ah, entendo. Mas, assim, gente, tem Gracinha. Tem Gracinha que eu sou, assim... Little Grace. Little Grace, que eu sou um grande fã, assim, todo mundo sabe que eu sou fissurado em Gracinha. Eu acho que os álbuns dela no ano passado foi o álbum, assim, que eu mais ouvi. o Corpo Celeste, assim, eu amo Gracinha. Ela tem um toque de psicodelia, assim, que eu achava que era perfeito pra ideia do filme. E eu acho que, tipo, depois que você assiste, você entendeu que o filme, ele não é convencional em cor, assim, e tal. Ele, às vezes, beira, assim, o ilusório, sabe? Uma coisa uma pegada meio surrealista ali, quando a gente pensa em cor, quando a gente pensa em iluminação, quando a gente pensa em ambientação. E aí, quando eu vejo, assim... Quando eu ouço, assim, o Corpo Celeste, eu só vejo, assim, o filme. Sim. Eu vejo o filme. E aí, meu Deus, cara, eu vou falar com ela aqui. Isso, gente, eu, assim, uma pessoa total, assim, desconhecida, nunca tive nenhum contato com ela. E falar com ela, inclusive, eu queria focar, eu queria que as músicas que tivessem fossem de pessoas do estado. Sim. Fossem próximas da gente. Do estado, não só do Rio, e se fosse de longe, que fosse pelo menos do Nordeste. Sim. Mas eu queria focar aqui em Potiguares. E aí, mandei mensagem pra ela e tal. Mandei mensagem pra ela e ela, tipo, super deixou, assim, de forma muito de boa. E aí a gente tem 2 músicas dela na trilha sonora, assim, que elas caem, assim, gente, como uma luva. E, cara, tipo assim, eu tenho certeza que quando você entrou em contato com ela, você não imaginou que ela ia ser esse amor de pessoa que foi com você ali, né? Tipo... É porque eu já tinha recebido uns nãos. Então, aí é nessa parte que a gente pensa, meu Deus, eu vou falar com mais um artista, será que ele vai dizer? Será que será que ele vai falar, né? E aí, quando eu falo sobre os nãos, as pessoas têm hiper direito. E eu, como artista, eu entendo os nãos. Porque a gente quer ter o trabalho valorizado, pô. Sim, claro. E a gente quer ter o trabalho valorizado e eu quero valorizar o trabalho de outra pessoa. Só que, infelizmente, por uma questão literalmente financeira, como eu falei, eu não tô numa família aí que, tipo, eu não posso... O dinheiro que eu não tinha, tipo, eu tô devendo. Aí eu tô pagando esse filme, gente. É pelo amor à arte. É pelo amor à arte, sabe? E aí, tipo, era uma questão de... Não era, tipo, que eu não queria pagar por uma música. Eu queria, se eu pudesse... Meu filme tinha aí 500 músicas licenciadas, aí eu dava dinheiro pra todos os artistas aí, Potiguar, da cena e pronto, sim, sabe? Era um filme só de música, acabou. Sim, cara, sim. E aí, só que realmente não tinha. E ela deixou assim de uma forma super solícita. Foi algo que, inclusive, eu até falei sobre ela, assim, agradeci muito, porque eu sabia que, tipo, isso era algo muito caro e que ela tava deixando de uma forma muito solícita e eu só tinha a agradecer. Minha intenção com o filme nunca foi ganhar nada com ele, nada assim de dinheiro. Eu sempre me senti muito abraçado pela arte e pelo cinema no geral, desde criança mesmo assim. E então eu queria que eu me sinto
numa dívida constante, assim, sabe? Com a arte Sim. no geral, de tipo sempre professar ali a fé que é a arte, é a palavra da arte, sabe? Sim, E eu claro. queria dar isso às pessoas e ainda mais para os jovens de Goianinha, sabe? Que era uma cidade que eu cresci odiando tanto e que hoje eu entendo algumas coisas, alguns nuances, mas eu sei o tanto de gente que se sente deslocada, o tanto de artista que a gente tem aí que, tipo, tá se sentindo mal porque, sei lá, tirou um 0 na prova de matemática, Sim. ou repetiu de ano, ou porque se veste de um jeito estranho, ou por causa da sexualidade. A gente sabe que Goiânia é uma cidade muito obsoleta quando a gente se compara com outras em relação a essas discussões, principalmente sociais. Sim. É uma cidade que é hiperconservadora e qualquer coisa que foge ali da linha já é um grande bafafá, porque a gente tá falando de uma cidade muito pequena. Sim. E sim. qualquer coisa... Bem no interior do estado mesmo. Isso. Né? E aí qualquer coisa que serve para o progresso dessas coisas e que eu possa contribuir, eu espero que o filme ele contribua de uma forma com isso e como é importante também, porque a gente sabe que Goiânia é obsoleta e quando a gente olha para o cenário político assim do mundo, a gente sabe que a gente está passando por um retrocesso assim imenso de direitos que as pessoas demoraram anos para conseguir e que estão sendo, sei lá, perdidos. Sim, assim, claro. Porque uma pessoa branca decidiu que não se deve mais ter esse direito, né? E quando a gente olha isso se aproximando cada vez mais perto da gente, né? Tipo, o feminicídio deixando de ser crime, enfim. E aí, quando a gente olha pra tudo isso e pra Goianinha e a gente vê, tipo... E eu vejo, assim, uma galera tão empenhada em contar uma história aqui, sabendo que, tipo, não é fácil. A gente sabe que a gente vive na nossa bolha e é um ato de resistência muito grande. E a gente sabe que, tipo, pessoas que estão fora disso vão ver. Tipo, pessoas que vão pra igreja todo domingo, pessoas que comem ali num restaurante e que elas vão dar a opinião dela. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente, tipo, segue de uma forma muito corajosa. E quando eu falo isso, eu não falo só sobre mim, eu falo sobre todo mundo. E principalmente o pessoal que topou atuar nesse filme, sabe? Sim. Principalmente o pessoal que topou atuar nesse filme. Porque a gente sabe que, tipo, vai ter gente falando muito bem e vai ter gente falando muito mal. Sim, claro. E muito mal... Às vezes até não é nem, não gostei do jeito que foi filmado, não gostei da direção, não gostei da música. A gente sabe que não é isso quando a gente vem pra cá. A gente sabe que o cenário é muito mais político e muito mais político mesmo, né? No geral, assim, quando a gente fala do interior do estado, né? E aí, quando a gente... E que destoa muito, às vezes, do que a gente vê no cinema, né? No geral, no cinema de shopping. Porque é sempre um Nordeste que é muito desconstruído, sim, sabe? Claro. Porque o Lula, ele sempre vence no Nordeste. Tipo, as pessoas sempre acham que, tipo, é um pessoal... E não, aqui é um antro de... Aqui o preconceito, ele chega a ser quase palpável, né? E aí eu sinto também a necessidade de mostrar isso e essa discrepância, né? Porque a gente mora perto de uma metrópole, que é Natal, e aí a gente anda 30 minutos e a gente, tipo, percebe coisas que a gente não percebe lá, sabe? Tipo, muito vívidas aqui, sabe? Em questão disso mesmo, sabe? De LGBTfobia, de racismo. E eu sentia que essas coisas, elas não eram faladas tanto aqui, sabe? E eu sinto que isso começou muito também com a gente no teatro, fazendo as 5 peças. A gente fez 3 peças, na verdade. Com temas diversos, assim, eram sobre insegurança, sobre vários temas. Aceitação, né? Essas coisas. Isso, e como é bom ver isso acontecendo aqui, sabe? A cena cultural sendo vivendo, porque eu, quando era há uns anos atrás, eu não via isso, mas como é um cala-boca também pra galera que gosta de falar que a geração, né? A minha geração é uma geração morta e que, tipo, perdida, só né? fica no celular e, tipo, vê os jovens tão vivos assim, sabe? Gostando, assim, das músicas que gostam, se expressando da forma que querem, sabe? E, às vezes, a própria cidade, ela não dá espaço pra isso e fica nessa mesma picuinha de, tipo, ficar falando mal dessa geração e, querendo ou não, é a melhor geração que existe no mundo. Um beijo pra todos, sabe? Porque, inclusive, as outras gerações que estão acabando com os direitos que as outras demoraram muito pra conquistar aí. Então, não é a geração do que tá fazendo aí o retrocesso pra fazer. A gente pensa também que o que pode ficar ou não pra uma próxima. Sim. Porque sempre vai ter uma próxima. Sim. Então, é até bom você estar falando nisso, porque isso não é só sobre a gente, sabe? Não é só sobre o que a gente tem pra gente também, é sobre o que a gente pode deixar
para a próxima geração, a futura geração, a geração que vem Sim. literalmente depois da gente agora, Sim. né? E Anderson, eu também sei que, tipo assim, a gente já falou de trilha sonora, de edição, mas eu queria saber a questão do elenco. Eu queria saber como é que você chegou ao elenco final do filme, como foi essa seleção, se você falou com mais pessoas do que você imaginou que falaria, se você pensou que tipo, vai ter 5 pessoas, agora vai ter 6, agora vai ter 4, agora vai ter 3. Como é que você chegou a fazer a parte do elenco, assim? Quem você chamou? Como é que foi a procura de pessoas que topariam participar do seu projeto? Então, primeiro eu pensei que só uma pessoa ia topar, que era a Nandi, porque a gente sabia que era um trabalho muito árduo, assim, querendo ou não. Igual eu falei, gente, quando tiverem essas coisas aí na cidade de vocês, uma peça aí do grupinho de teatro, vocês vão assistir, porque vocês não têm ideia de quão caro é. Eu já sabia que, tipo, trabalhar com isso era algo que eu já tinha passado por aquela primeira experiência do filme. Sim. E eu sabia que, tipo, era algo que no meio ali ficava muito cansativo. Você começava muito ávido ali. E aí no começo ficava cansativo. E ainda mais com essas circunstâncias, assim. Pra vocês terem ideia, a gente gravou grande parte do filme a pé. Então, assim, o filme era road filme, mas a gente não, tipo, vamos gravar aqui, entrar no carro e vai pra outro lugar. Às vezes era a gente ia a pé, levando, tipo, os equipamentos e tudo. Então eu sabia que tinham que ser pessoas assim muito dispostas. E a gente vem também batido do teatro, porque a gente tinha apresentado nossa peça, eu já tinha entendido ali como é que funcionava. Eu escrevi o roteiro daquela peça que eu dirigi, e você sabe que, tipo, a gente trabalhou ali com o mínimo de pessoas que a gente tinha e que ainda assim tinha que diminuir. E aí eu falei, eu tenho que trabalhar aqui com o menor número de pessoas que eu conseguir. Sim. Só que eu já tinha uma história, eu já tinha um roteiro. E aí eu comecei a cortando várias coisas assim, por questão de dinheiro, tipo cena, personagem, enfim, várias coisas. E aí depois elas foram voltando, porque a gente tinha acabado de apresentar a peça e eu sempre analisava muito as pessoas, sabe? Eu ficava olhando assim, eu falava, nossa, se um dia eu for fazer tal coisa, eu vou chamar tal pessoa do teatro. E aí eu já meio que tinha em mente as pessoas que eu queria. Eu só não tinha coragem de chamar algumas, porque eu não era próximo delas. Sim. Porque no teatro, por mais que seja um grande grupo e todo mundo se conhece, seja muito legal, enfim, eu não tinha tanta intimidade. Mas, assim, só um adendo, né? Mas é muito louco porque na época que você teve que escolher tudo isso do curto e tal, a gente já tava num nível do teatro, assim, como é que eu posso dizer? Onde todo mundo era um pouco assim mais próximo, de certa forma, né? Porque a gente meio que fez ali um crossover meio de bastidor com as outras peças, outros espetáculos, né? Como é que você fala assim, essa relação? Você acha que não tinha intimidade suficiente pra dizer, participa do meu filme? Não, isso é porque a gente teve vários elencos do teatro, né? Ah, sim. Vários elencos do teatro. Claro. Quando eu falo de elenco, é a gente que tava ali fazendo aula com a gente. Não, literalmente uns 3 elencos diferentes, E né? aí, pra peças diferentes, né? Esse que você tá falando é os das 3 peças. Só que o filme ele foi gravado ano passado. A turma mudou. Não, Então sim, entrou sim. muita gente Não, nova. mas eu falo porque, tipo assim, mesmo que a turma tenha mudado, a gente ainda tem ali o contato com alguma pessoa ou outras vezes, Tem, né? mas eu acho que não pra, tipo, sentar e ter uma grande conversa profunda e, tipo, vem cá participar de um negócio que você não vai ganhar nada. É só pela arte, né? Vem cá participar de um negócio que tu vai passar horas andando no sol pra tu não Só ganhar aparecer, nada. só pra aparecer 5 Pra tu não minutinhos de ganhar tela. nada, sabe? Sei E bem, aí, sei bem. Compreendo. por exemplo, Nick, ela faz uma personagem no filme, inclusive eu amo a personagem dela, eu acho que é a minha favorita. E eu não tinha tanta intimidade com o Nick, não. Antes Sério? de fazer o filme, não. Eu via a Nick com o pessoal, ela era mais próxima do pessoal, e eu não era próxima de Nick, Sim. não. E a da João Vitor a mesma coisa. Eu não era tão próxima da João Vitor, não, tanto que ela achava que eu não gostava dela. Da João Nossa. Vitor. E aí, mas eu sempre fui muito analítico, assim, eu ficava assim, olhando e tipo, nossa, tal pessoa tem uma desenvoltura tão boa pra isso. Sim. E é isso que eu preciso nesse personagem aqui. Então eu já fui muito brifado, sabe, das pessoas que eu queria que participassem. Então eu acho que eu já tava fazendo a seleção assim na minha mente. E aí, um dia eu conversando inclusive com o Miguel, eu falando, mano, eu preciso de Nick, assim. É ela nessa personagem, é ela. E eu só via ela. Eu já tava, tipo... E era uma personagem que eu tinha cortado, que era a Índigo, gente, pra vocês terem ideia. E vocês que vão assistir o filme, vocês vão ver o quanto ela é presente, assim, potente na história do filme, né? Então quer dizer que no meio ali você, tipo,
Quando é que você pensou que você iria meio que ter que excluir esse personagem? Foi na hora de criação de roteiro? Já foi quando já tava tudo pronto? Foi eu acho que na hora que eu entreguei, que eu escrevi, e aí a gente já tava, tipo, imaginando quando é que a Lê Paulo Gustavo ia vir pra cá. E eu fiz isso, tipo, bem antes. Sim, eu lembro sim. que, inclusive, enfim, tinha feito isso bem antes. E aí, meio que eu fui vendo em relação, quando chegou aqui, aos orçamentos, que eu tava comparando com municípios próximos. Sim. Aí então... E já tinha tido o primeiro edital aqui. Então, se vão repetir o edital, provavelmente deve Vamos ser... tentar, né? Deve ser esse mesmo dinheiro aqui. Sim. E aí eu já fiz uma matemática ali na minha cabeça e eu, tipo, mano... Travei, assim, sabe? Você meio que já tinha ali um projeto já escrito. Já, né? e aí eu falei, tipo, mano, não vai dar com isso aqui, não. Não vai dar, não, sabe? E aí foi quando eu comecei a arriscar. Mas aí quando, um pouco antes de eu escrever o projeto na Lei Paulo Gustavo mesmo, foi quando as meninas entraram, que inclusive foi na época que eu fui assaltado. E aí a minha ideia era falar esse filme com ou sem o incentivo do fomento. Eu queria... O interessante de falar é que quando eu falo que eu queria contar essa história, eu não estou dizendo que se eu fizesse isso sem ser contemplado por essa lei de incentivo, seria o mesmo filme. Nunca que seria. Nunca que seria, sabe? Seria uma outra história, assim. Eu conversava assim com o pessoal, eu falava, não, vou fazer com o meu celular mesmo. Na época eu tinha um iPhone 11. Eu vou gravar o vídeo todo, gravar o filme todo no meu celular mesmo aqui. E a gente faz porque eu quero muito fazer algo... Eu quero muito criar esse ano. Era um ano que eu estava muito parado. O ano passado, porque a gente já tinha apresentado as 3 peças. E eu acho que a gente apresentou... Aquelas que foi o exercício que a gente fez, inclusive com a nossa sala, mas a gente não estava tão ávido igual o ano passado, assim, em relação de ficar apresentando peça, apresentando coisa. Sim. E eu, mano, eu quero muito fazer algo esse ano. Eu quero muito fazer isso. E eu ia fazer, tipo, com o meu celular mesmo. E aí foi quando eu fui assaltado. E aí a lei, ela serviu nisso. Não comprei celular, mas aí eu comprei uma câmera e tudo isso pra gravar o filme, sabe? E aí, tipo, uma câmera não é barata. Vocês vão ver. Mas hoje em dia... Gente, o filme tá todo em 4K. Vocês vejam numa boa resolução aí, sabe? Então, aí eu já fui vendo que, tipo, algumas coisas não cabiam. Não tinha como eu, tipo, colocar 10 pessoas no elenco. Como é que essas pessoas eu ia arrumar comida? Como é que eu ia arrumar... Pagar todo mundo, isso, organizar, sabe? né? Não tinha fazer como... uma logística de gravação. Porque, tipo assim, você não ia gravar com todos os 10 no mesmo dia. Não né? tinha. Pensa só em criar todo um cronograma pra essas pessoas, dividir tudo certinho. E, tipo, o pessoal CLT, gente. Sim, o pessoal tinha outras coisas pra fazer. Tinha outras né? obrigações. Assim. E o teatro também, que demandava muito tempo da gente. Como é que a pessoa ia conciliar isso tudo? Sim, Mas aí, conversando acabei mandando mensagem pra Nick, assim, ó, tem um tal projeto e tal, não sei se você quer participar e tal. Aí ela virou assim e falou, se tiver como me encaixar, eu quero sim. Aí o meu amor, você já está encaixado, já tem aqui uma personagem. Já tá. A personagem perfeita pra você. Pra você. E aí, tipo, já tinha decidido assim os personagens e tal. Aí chamei João Vitor também, João Vitor foi mais fácil. E já não tinha opção de dizer não. Né? Não tinha escolha, ele ia participar sim. Aí... Como tu tava falando... E aí foi essa a formação assim do elenco. Foi assim que eu escolhi, que eu decidi as pessoas. E aí eu tenho... Uma coisa que eu tenho pra falar também é agradecer a todo mundo que participou. Porque grande parte das pessoas assim se voluntariaram de uma parte muito solícita. De uma maneira muito solícita, assim. A Andrei, que tá fazendo as artes, inclusive foi comigo gravar já. Inclusive você foi ajudar a gente lá naquele dia de noite, sendo comido por muriçoca. Sim. Então o pessoal, assim, gente... Mas foi legal, aquele dia foi legal. Então, assim, eu trabalhei uma parte de audiovisual, assim, gravando vários vídeos por aí, eventos, festas, e o que eu mais gosto é bastidor. Não tem como, cara. Mesmo se eu não estivesse ali gravando, fazendo nada, eu queria estar lá vendo o que tá acontecendo. A bolacha com café foi... Muito boa aquela bolachinha, inclusive. E aí, eu queria agradecer as meninas que atuaram no filme também, a João Vitor, a Nandi, a Nick. Porque, gente, a gente sabe que isso é um trabalho muito caro, sabe? E são pessoas que toparam assim por nada.
Imagino. Sabe? Imagino, eu acho que... Queriam entregar algo também para o pessoal da cidade, né? Assim, uma vez que eu conheço todo mundo ali do teatro ou não, né? Mas conheço, eu sinto que existe um coletivo ali de não só você sendo uma pessoa que gosta de arte, mas todos ali juntos que também gostam e consomem as mesmas coisas. Porque eu acredito que essa vontade, essa paixão deles pela arte em si fez tipo assim, não, eu acredito no projeto de Anderson. Eu acredito, vou lá participar, vou ver o que ele quer de mim, vou ver o que vai ser. Né? Se, por exemplo, se você tivesse me chamado pra atuar, um exemplo, né? Eu iria sem pensar duas vezes, entendeu? Porque eu gosto disso e, boy, assim, eu já me imaginei muitas vezes atuando em cenas assim reais, sabe? Quero fazer isso hoje em dia? Não. Mas é uma coisa que eu sempre pensei muito em fazer também. E aí, Anderson, eu queria saber... a gente já está chegando aí numa parte que a gente encontra ali dificuldades e obstáculos no caminho de uma produção, né? A gente sabe que uma produção, um curta-metragem, ele... Não por ser curta-metragem, ele vai dar menos trabalho. Na verdade, ele dá muito, muito, muito trabalho. E eu queria saber de você quais foram os principais, assim, empecilhos e que você chegou ali na hora que você pensou, tipo assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Ou por alguma dificuldade, ou por alguma adversidade que aconteceu. Assim, os principais desafios para você, de fato, escrever, gravar, editar e entregar. Foi todos esses. Tem algum específico que você queira falar? Algo que tipo assim, você pensou tipo assim, nossa, isso aqui vai atrasar tudo, isso aqui vai ter que me fazer tudo. O que acontece também? A locomoção. Sim. A gente não tinha tipo carro para ir deixar. A gente tinha que ir andando pros lugares que a gente gravou. Isso tomava muito tempo e fazia a gente demorar mais para gravar as cenas. A alimentação não podia ser num horário tipo filmar de 11 horas, porque é horário do almoço pessoal. E eu não tinha como, sabe? Às vezes tinha um lanchinho, você sabe que você pegou às vezes. Né? Sim. Mas às vezes não tinha. Claro. E aí o pessoal, a gente como em casa, vem. E aí era o horário, às vezes, que os horários que davam pra gravar era o horário muito que a pessoa também tava disponível ali, que tava de boa, sabe? Gente, come aí, não sei o que, quando der, vem pra cá. E já ficava esperando. Outra coisa, edição também, a montagem, né? Foi um problema muito grande, que inclusive tô com esse problema até agora, né? Porque, assim, eu não tenho um hipercomputador, tinha um notebook do meu irmão lá pra editar, que tá todo colado de fita, todo caindo aos pedaços. E eu achei, gente, que ia tancar, mas juro pra vocês, as coisas ficaram maiores do que eu imaginava, sabe? E quando foi ver lá a renderização, 10 dias. Ficou bem maior. E aí, ainda bem que eu tenho pessoas assim muito solícitas mesmo, sabe? Ia pra Natal ficar editando no notebook de Davi, sabe? No notebook que ele trabalha, no tempo que ele não trabalhava, eu tava editando, pra vocês verem o rolê. Eu saía daqui pra editar o curta. Andrei me puxou o notebook dele, editei também no notebook de Tony. E então, eu acho que, na verdade, o que mais pegou, assim, a dificuldade... Se eu pudesse só escolher, assim, 3 coisas, na verdade, seriam essas, mas agora a edição, assim, tá sendo algo, assim, que tá me tirando muito do sério, sabe? Porque isso acaba até esbarrando na qualidade que a gente pode entregar, sabe? A gente sabe que a gente não consegue entregar tudo ali que a gente pode por causa que, tipo, não tem como você editar um negócio travando direto, cheio de lag, sabe? Não tem como, sabe? Imagino. E ainda mais algo que, tipo, você precisa sentir o que é que vai ser colocado, sabe? Verdade. Você precisa sentir. Tipo, nessa cena eu sinto que deve entrar tal música. Você não consegue sentir, sabe? Muitas coisas. E aí eu sinto também que isso acaba afetando um pouco. Mas enfim, né? É aquele negócio que eu disse. Se não tivesse isso, ia ser feito por uma IA. Se não tivesse fosse tudo perfeito. Anderson, e tipo assim, e quando você finalmente juntou a galera? Quando você finalmente juntou um elenco, como é que era a relação de vocês? Como é que era a dinâmica do grupo? Porque eu sei que você, como o diretor ali central da coisa, né? Você vai designar cada um para o seu lugar, cada um com a sua fala, cada um ali com a sua cena, né? Eu queria saber como é que era a dinâmica do pessoal entre eles quando estavam gravando, com você, a comunicação, como é que era? A gente tem que entender também que a gente não estava com um grupo de profissionais, a gente estava ali trabalhando com não atores, né? Ninguém ali tinha muitas experiências. Então acabava que, tipo, até eu mesmo, a gente divagava muito, assim.
Sim. A gente ia gravar, tipo, cena e, tipo, Nick virava, eu posso lanchar agora? Eu, vai, amiga, lanchar. E aí, quando eu via, assim, ela tava com o Nandi, assim, debaixo de um pé de cajueiro a 500 metros da gente. E eu tendo que, tipo, gravar as coisas, porque Super eu só tava longe. indo embora, sabe? E aí, tipo... Mas, no fim, na real, a gente teve muito esse... Foi uma confusão, foi um frenesi. Frenesi. Foi um frenesi muito... Referências. Muito gostoso, assim, depois que passa, assim, sabe? Sim. Acho que foi uma bagunça muito gostosa, sabe? Não, A gente se estressou muito, teve grito, teve discussão, teve briga. Teve briga. Isso eu não sabia. Teve Isso eu não briga. Sabia. Eu peguei a parte mais de boa de um dia de gravação, assim, né? Teve briga, mas... Acontece. isso, Acontece. É uma... Agora imagina... Apesar de tudo isso, todo mundo ali é muito amigo, né? Não Sim. tem como não... Sim, sim. Não, naquele dia que eu fui te ajudar a gravar, eu lembro que a gente tava lá embaixo da árvore, né? Já de tardezinha ali e tal, então tem que começar a tentar gravar. Só que, cara, naquele momento que a gente tava ali na resenha, conversando, comendo a bolachinha ali, com café, aquela coisa... Foi legal aquele dia. Mas eu também achei que, tipo, a gente perdeu um pouco de tempo também naquele dia, né? Mas eu acho que fluiu bem, a gravação foi legal naquele dia, eu acho que deu tudo certo, né? Deu. Pro resultado, pelo menos pro resultado final ficou você legal, já viu, né? O resultado dessa cena aí. Eu imagino. Foi Não, e, legal. tipo, e era muito engraçado porque eu via vocês conversando naquele dia, porque eu pensando, não, cara, então eu acho que eles estão bem, né? Eu acho que tá tudo acontecendo, fluindo bem e tal, mas é porque eu não sabia de todos os bastidores, né? Eu não sabia, tipo, exatamente de tudo. É porque a gente passou, né? o quê? 3 meses gravando isso. Sim. A gente sabe. Tentando conciliar tempo, que todo mundo... Isso, gente, né? faz tanto tempo assim. E querendo ou não, nesses 3 meses tem uns erros de continuidade aí. Eu vou falar agora, todo mundo vai perceber. Mas, gente, por mais que vocês não percebam, assim, Nândia, coitada, passou assim, já tava revoltada com o mesmo esmalte. Aí eu, amiga, você não pode mudar. Se mudava... Aí ela, nossa, quando eu puder eu vou pintar um de cada cor. Vou me revoltar, vou pintar uma unha de cada cor. E aí, mano, a gente passou 3 vezes, assim, vivendo juntos, assim, sabe? Tipo, e se estressando e tal, e... Não, tem cena assim que, tipo, Nandi tá com o cabelo aqui, tem cena que tá aqui, sabe? Sei. E aí... Você vê que eu nem percebi tanto? Porque agora você vai perceber o que eu falei. Você usou uns truques ali, né? Eu usei mais assim de angulação. Não, né? sim, Eu claro, ficava, claro. Tipo, Claro, porque sim. teve muita cena do começo que foi gravada quase no fim. Sei. Aí, depois, né? É. Imagino. Bom, a gente já falou da dificuldade que era gravar, de briga, mas eu queria saber a parte cômica da coisa. Eu queria saber, tipo, se teve algum momento assim... Um momento assim cômico, um momento divertido, onde, tipo, um erro de gravação, um take que não tá conseguindo fazer porque ria sempre, algo do tipo... Direto. A gente diga uma situação divertida que aconteceu. O pior é que a gente gravou na lagoa, né? Que no filme é a lagoa do Rio do Jacu. Só que a gente gravou na lagoa do Niquim, né? Sim. Tem esse... Só uma observaçãozinha pra quem for assistir, tá? Quem conhece Goianinha o pessoal conhece a Lagoa do Niquim, sabe que é diferente. E aí, a gente gravou no sítio do tio de Nandi. E era um lugar que a gente não tinha controle, assim, a gente já entrava demitido. E a gente passou 3 meses gravando ali, e as coisas não ficavam do jeito que estavam, assim, quando a gente voltava. Então a gente gravou cena na canoa que um dia tava a canoa na areia, outra canoa tava dentro do rio, outra canoa estava submersa, que estava furada. E a gente olhava assim para as coisas, a gente só ria, assim, sabe? Mudava os elementos de lugar, assim. A gente só ria, a gente... Mano, toda vez... A gente chegou lá um dia, tinha um sofá, sabe? Tipo... Então aquele sofá surgiu depois... Surgiu no momento que vocês estavam ali. Ele nunca foi de lá de sempre. E agora nem tá mais também. Ai... E aí, tipo, Nossa, a gente era tão bom aquele sofá ali, tipo, naquela parte ali da... A gente não tinha controle, sabe, sobre as coisas. E aí a gente tinha que resolver isso na hora. Tipo, a gente tinha os problemas ali na hora. Tá, então você não pode mais filmar desse lado, não. Vamos ter que refazer aquela outra cena, sabe? Nossa. E aí ficou nisso. Imagina. E aí, como a gente gravava no sítio, tinha uns baldes lá direto, né? Aí, às vezes, tipo, eu acho que as grandes partes, assim, mais engraçadas era porque a gente tentava falar as coisas assim... E os baldes ficavam, tipo, berrando, sabe? Tipo, lá. Imagina. Eu acho que só isso mesmo. O que eu gostei mais daquele lugar foi todo aquele toque de natureza em si. Tipo,
É o contato direto com a natureza ali, entendeu? Tem uma lagoa, um lago, né? Tem plantas aquáticas, tem bichos lá se alimentando, né? Cobra, pernilongo. Né? Tem peixes na lagoa lá também, né? Então, assim, dá pra dizer que teve uma conexão muito forte com a natureza, de certa forma. E que eu queria, querendo ou não, acho que é um toque artístico meu, que sempre tem algo que vai além. Tinha na nossa peça uma árvore que falava, e eu sempre gosto de tipo, ter alguma coisa. Tem na cena de Nani também, que inclusive tem aquela árvore que toda vez eu passo, assim, eu falo, essa é a minha árvore favorita da cidade, e a árvore tá no filme, que toda vez eu passava lá com o Tony, não tinha nada pronto. Tinha nada pronto ainda. Eu vou filmar aqui. Aí eu sempre dizia, meu Deus, tu quer filmar em todos os lugares também. E filmei. E filmou. E filmei. Mas no final, você gravou a árvore e o take ficou bonito, né? E ficou, tá vendo? Ficou legal. E aqui foi um semi-spoiler já, né? Que eu falei que a cena ficou bonita. Ninguém sabe qual é a... Não, ninguém sabe quem é a cena, assim, e tal, a árvore e tal, mas tipo assim... Não, pessoas de Goianinha, que não assistiram o filme, quais vocês acham que é qual a árvore mais bonita de Goianinha? Eu duvido que eles vão dizer que é aquela. Assim, amigo, não sei, né? Vai que eles adivinham, vai que tipo, né? Vai saber. É porque eu acho que todo mundo já passou por ali, velho. Não tem condição. Passou, claro que passou. Todo mundo já viu aquela. Eu acho que não pararam assim pra olhar, mas é porque como eu estava perto, eu ficava sempre ali na sombra daquela árvore. Só que como eu falei pra você, não sei se tu lembra, há muitos anos atrás aquela árvore não era daquele jeito. Ela mudou. Assim, ela sempre foi grandona, mas eu tive a impressão de que ela cresceu mais com os anos. Quando eu era mais novo que eu passava ali, eu via ela já grande, mas não naquela magnitude toda assim que eu vi. Eu lembro que ela sempre foi grande, assim. Eu estudava ali perto, né, no Nazaré, e eu sempre via lá. Eu também, eu sempre passava por ali. É porque agora ela tá realmente muito grande, assim, até meio preocupante, porque tem uma rua de casa. Mas é como se ela tivesse mais florida, é a palavra? Florida, né? Como se ela tivesse com umas folhas mais verdes, né? Não sei. Não sei que ótimo. Não sei se é uma sensação por causa da época de ano, de chuva, que as folhas ficam mais verdes, né? E as casas que tem que sair de lá pra árvore ficar, que ela tava lá antes. Eu fico sufocando aquela árvore lá. Mas é que tá, se não tiraram a árvore, quer dizer que não tá atrapalhando a casa. Amiga, mas enfim, não. Vamos ver como é que vai ser. Uma hora não decidam fazer isso, que aí... Vou fazer igual a minha mãe, tirou as árvores do quintal tudinho. Nossa, mas pra tirar aquela árvore... Agora é só o concreto, meu amigo. Amigo, às vezes eu passo ali e eu vejo ela tão espremida, velho, não tem mais espaço pra ela estar, sabe? E ela continua crescendo. Mas é que tá, mas tipo assim, ela tá crescendo ali pra cima, não pros lados, né? É tipo assim, bota um cimento, né? É cimento, é cerâmica aí em cima. Talvez a raiz quebre, né? Vai saber. Enfim, depois eu vou procurar saber sobre a saúde dela, ver se tá tudo bem. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Então, no final da produção, né? Porque assim, você já terminou de editar ou não tá pronto? Já tá 100%? Como é que tá o andamento da edição do curta nesse momento agora? Hoje montado. Ele tá tipo 90%? Ele tá todo montado, só falta o ADR, porque como a gente gravou muita cena externa, em viaduto, em avenida e tal, a gente vai precisar redublar as cenas, algumas falas e tal. Sim. E só isso. Imagino. Não, e com tanta coisa que aconteceu, com parte técnica de escolher elenco, de escolher trilha, de escrever roteiro, de gravar em si e tal. No final de tudo, eu queria que você falasse o que você aprendeu com isso. Qual foi a lição que você tirou fazendo esse filme? Se é que você tirou assim algum insight, alguma coisa que fez você pensar um pouco além. Qual é a mensagem que você... não que você quer passar, mas que você acha que você meio que sentiu ali quando você estava fazendo ali? Eu senti que eu devia ter feito as coisas antes, sabe? Você antecipado, você fala ou você fala... tipo, por exemplo, eu tive vontade. Sim. Eu senti que eu deveria ter feito as coisas antes, sabe? Só isso. E é isso, eu acho que é isso que fica aí, né? Façam as coisas que vocês têm vontade de fazer. Não deixar só pra depois, né? Porque uma hora pode ser tarde, né? Uma hora a gente pode planejar... E façam com o que tem e dizer, também. E dizer assim, segunda eu começo, né? E essa segunda-feira nunca chega. E quando você quer fazer acontecer, acontece alguma outra coisa que impede você de fazer, infelizmente, né? E assim, tipo, façam com o que tem mesmo, porque sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. A gente não nasceu em família aí de bilionários, a gente não nasceu na família de Walter Salles. Nossos pais não é dono do Itaú, então, tipo, gente, sempre vai faltar alguma coisinha aí. Enfim, só façam as coisas, sabe? E essa é um pouco difícil,
Mas eu vou te perguntar mesmo assim, porque é uma coisa que você não consegue saber agora. Mas como você é a pessoa por trás de tudo, eu acho que você vai ter uma noção. O que você acha que o pessoal vai sentir quando assistir o seu curta? O que você acha? Como é que você acha que eles vão lidar? Como é que você acha que vai ser a recepção? Eu sei que é um pouco se antecipar demais, né? Porque isso é uma coisa para você falar de feedback depois que você lança o filme. Mas eu queria que você tivesse uma noção de como que você acha que o pessoal vai refletir no que vai ser mostrado na tela. A única coisa que eu posso falar são de experiências de coisas que eu já apresentei, né? Tipo, as peças e tal. Então, porque eu acho que eu também vim muito criadita já, né? Então eu vim já, tipo, sabendo que eu ia fazer o meu trabalho. Ele tem esse contexto e a partir do momento que está no mundo, as pessoas vão sentir o que elas têm que sentir e vão interpretar da forma que elas têm que interpretar, e é isso. Mas eu acho que, se eu falar alguma coisa, com base nas outras coisas que eu já fiz e que eu já escrevi, é que ou elas não vão entender, ou elas vão achar os diálogos muito longos, ou elas vão gostar muito. Eu não diria que os diálogos são longos. Tu não diria? Não, não diria. Eu diria que eles duram o tempo que ele tem que durar. Mas é porque, enfim, eu acho que depende também de como a gente assiste, né? Eu tive uma visão, É. né? Você tem outra. Todo mundo que for assistir vai ter uma visão única desse projeto, desse curta. É porque também são coisas que já falaram de outras coisas que eu fiz, né? Ninguém entendeu a peça. O pessoal também achou que tinha diálogos assim imensos, que poderiam ser menores, e enfim. Mas querendo aí, ou não se a gente- repete, né? É verdade. Então, a gente já sabe que esse projeto já está quase saindo aí. E eu queria que você falasse aqui pra gente. Existe uma data? Existe uma janela de lançamento? A gente pode hypar agora? A gente pode esperar mais um pouco? Você... Qual é a estimativa de lançamento Eu acho que dele? já pode entrar em clima de Copa do Mundo. Eu acho que tá bem mais próximo do que as pessoas imaginam, mas se eu puder falar alguma coisa que vocês assistam quando tiverem oportunidade, porque eu não sei quando é que vocês vão ter de novo, sabe? Então, assim, a gente vai ter uma pré-estreia aqui. Exibições, né? Uma Você exibição fala, aqui né? em Goianinha. Talvez no mês que vem, talvez daqui a 2 meses. Olha aí, né? Não tem uma data certa, mas tem aí uma janela ali, Não né? tem uma data certa, vão lá, vai ser de graça, todo mundo vai poder assistir, vai ser legal, depois a gente bate um papo. Mas pro pessoal que não for assistir, eu não sei quando é que vocês vão ter outra oportunidade de assistir, porque, enfim, tem várias questões ali, né, por trás Sim. disso. E principalmente o pessoal de longe, assim, gente, se vocês moram perto, venham assistir aqui, porque eu não sei quando é que vai estar disponível online também. Em outras redes sociais, em outros veículos, como o YouTube, por exemplo. É, né? talvez demore um pouco. Enfim, Imagino. por questões aí, né? De coisas que acontecem por trás, enfim, lance de papel, de coisa, né? Enfim, não pode, a gente não pode fazer o que quer, né? É verdade, é verdade. Anderson, o que eu quero lhe perguntar agora é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, e essa eu vou ser bem direto com você. Você tem algum futuro projeto em mente? Você já tem ele? Você pensa em escrever algo lá na frente? Você tem a visão de fazer um grande projeto seu? Algo que você algo que vai ser maior? Tipo assim, o seu projeto assim de vida. Você já tem isso pré-planejado? Você tem alguma noção? Você já sabe de onde começar? Você já tem uma ideia aí para quem sabe uma próxima produção no futuro? Você pensa em alguma coisa? Você pensa em continuar? Os sonhos da gente vão evoluindo, né? Há um tempo atrás era fazer o filme, eu já conseguia, assim. Agora eu acho que eu não sei se é um projeto, tipo, tão pessoal, mas eu tenho muita vontade de fazer uma série cultural aqui em Goianinha, você sabe. Uma sede? Uma série Na cultural. sede cultural. Aqui em Goianinha, que enfim, que tenha de tudo, tipo, show, exibição de filme, enfim. Teatro, música, né? Isso. Tudo que já existe num lugar, tudo compilado num lugar só, né? Isso, e que sejam com preços acessíveis, ou enfim. Meu sonho é que, tipo, as pessoas conseguir, que eu consiga fazer coisas assim, de graça, sabe? A gente sabe que, tipo, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue fazer as coisas de graça, mas eu queria que chegasse às pessoas assim, de forma gratuita. Sim.
E, enfim, é um sonho, assim, sabe? E Le- eu le- acho que o meu primeiro... é o projeto, assim, que eu mais sonho, é que as coisas, elas sejam, assim, de graça, ou minimamente baratas, assim, sabe? Que Imagino. as pessoas consigam... Que não seja uma preocupação se elas vão conseguir, tipo, ter dinheiro ou não pra ir pra tal evento, ou Sei. assistir tal coisa, ou assistir tal filme, ou, sabe? Enfim. Sei, Que elas sei. consigam ter esse fácil acesso, sabe? Eu imagino. A democratizar mesmo, né? A cultura e a arte. Sim. Porque muita gente acha que é uma coisa muito de elite também, né? Sim. Deixa de ser acessível pro pessoal, né? Eu fui... Só porque pro interior Sim. é uma coisa de elite. E ainda mais quando a gente olha pra Natal. A gente vai ter uma sala de cinema pública agora. A gente não tinha isso. Tipo, um cinema de rua. A gente não tinha. Sim. A gente vai ter agora. O que a gente tinha era tipo Cinemark e Cinépolis. Pra você ir pra você ver o filme, você tinha que tipo, entrar no shopping. E tipo, querendo ou não, né? Elite. Agora é que a gente tá... E isso acontece por uma luta muito grande do pessoal que ainda existe, do pessoal do movimento Ainda Existe um Cinema, que tipo, lutou muito ali por aquele prédio. E agora Natal vai voltar a ter um cinema de rua, sabe? Então aí a gente já tem querendo ou não, uma quebra, né? Nisso, Sim, tipo, sim, a gente já sim. começa a acessar tipo uma outra Já galera. fica mais acessível pro pessoal Isso. que sempre quis, mas não... Mas aqui não é. Ou então, tipo assim, pro pessoal que sempre quis ir, mas não conseguia por questões de preço, assim, né? Por questões de ser algo... Até, como é que eu posso dizer... Algo que a pessoa gosta, assim, né? Porque você não vai ver uma coisa que você não gosta, Sim. obviamente, né? E isso também é um problema, né? Tipo, as pessoas veem só o que não gostam porque, querendo ou não, o ingresso é caro. Sim. E aí, tipo, a pessoa vai, tipo... A gente perde, sabe? Eu acho que na vida, a gente tem que, tipo... consumir coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. Mas eu acho que... Mas também tem aquela coisa, a gente tem ali um pensamento que, tipo assim, cara, e se eu não gostar, mas você só vai saber se você comprar o ingresso ou entrar e ver o show. Mas você não acha que também isso é muito um pensamento que você tem por questão de dinheiro? Porque Também, talvez se o ingresso claro. fosse acessível, você não selecionaria tanto o que é que você ia assistir. Exatamente. Tipo assim, caraca, eu vou pagar R$40 nesse filme. Sim, exatamente. Sabe? Isso. Algo assim, nesse E sentido, aí, né? quando a gente fala da arte se tornar democrática, a gente tá falando da quebra desse pensamento aí, da gente Sim. parar de se preocupar com isso, sabe? Sim. A gente tem que ter E o cinema em si, no Brasil, ele de certa forma, ele é caro. muito. Ele é caro. Produzir muito e... Ele é caro. Eu vejo, assim, hoje em dia, a gente vê muito mais pessoas no cinema. Muito mais. E hoje se vê muito mais pessoas no cinema. Só que que tá, né? É aquela coisa do acesso. Nem todo mundo vai conseguir ir pro shopping, pra ir pro Cinemark, pra assistir, tipo, aquele filme. Ainda mais aqui, né? A gente não lembra... pra você ter ideia, eu lembro. A última exibição que teve de um filme aqui foi Do Dionísio, Não. que foi na Casa de Cultura. Teve esse, mas faz anos, mas eu lembro que teve aquele na Kombi aqui. Sim. Foi o último que teve. E, gente, faz muitos meses. Então, tipo, pra você Faz muito conseguir tempo, ver faz um muito filme tempo. assim, você tem que ir literalmente pra Natal, sabe? E pra quem mora no interior, tipo, de se não só- deslocar pra Natal ainda. E não só pra tem Natal, essa. pro Natal é coisa muito específica. Ou pro Natal Shopping, ou pro Midway, ou pro Portage, ou pra aquele outro shopping lá, sabe? O Praia Shopping? O Praia Shopping. Praia Shopping, né? Norte Shopping, sei lá, E é isso. eu nem lembro mais o nome, E só fui lá aí, uma tipo, vez. Mano, a gente tem pessoas aqui que vivem aqui em Goianinha e que Natal é tipo 50 km de aqui, que nunca colocaram o pé em Natal, sabe? Sim, Quando é que- claro. enfim. Claro, É claro. Nunca viram como é um teatro de perto, um cinema de perto, um palco de show, né, de perto, né? Eu sei como é que é. Às vezes isso Eu não é nem um mesmo- sonho pra pessoa, sabe? Eu Não é nem me- um sonho. Só é uma coisa que ela não fez ainda. A pessoa nem consegue almejar isso, sabe? Tipo, meu sonho é um dia ir pro cinema. Não, porque ela tá preocupada com outras coisas. Às vezes tá preocupada em sobreviver. Enfim. Tem isso também. Eu acho que antigamente o que me afastava dessas coisas era mais isso mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida quando a gente corre atrás, né? Quando a gente trabalha, a gente conquista algo, né? Hoje em dia a realidade é outra, né? Antes, quando eu era criança, ir pro cinema, se eu dissesse pros meus pais que eu ia pro cinema quando eu era criança, eles iam dizer, você tem dinheiro pra ir pro cinema? O cinema é caríssimo, meu filho. Você acha que vale a pena ir? Tem que ir pra Natal ainda, pegar ônibus, faz isso, outra hora a gente combina isso, sabe? Gente, era Algo assim do tipo. Era Né? muito caro. E quando eu era criança, assim, eu nunca fui no cinema quando eu era criança. Eu fui no cinema depois de velho. Pra não dizer que eu nunca fui quando eu era criança, eu fui uma vez, acho que eu tinha 11 para 12 anos, um negócio assim. E tava lançando o filme, eu acho que era As Aventuras de Tintim, que era aquele que é tipo em 3D, né? Como se fosse Sim, live eu action, mas lembro. não é live action. Eu lembro. Né? E eu já assistia o desenho, né? Via passando na televisão o desenho, As Aventuras de Tintim.
E aí eu tava com um primo meu e ele falou, man, vamos ver esse filme aqui. Eu falei, sério, assim, tal, nunca fui no cinema. Ele falou, é de boa, pô, vamos comigo e tal. Ele me levou lá, né? E aí foi meu primeiro contato com o cinema. Eu achei, assim, incrível. Só que demorou, tipo assim, literalmente mais quase 10 anos pra eu voltar a assistir. E quando eu fui assistir, depois de muito tempo, acho que quando eu fui assistir... Eu não sei se foi Vingadores, foi algum dos Vingadores que eu fui assistir. Eu acho que foi o... Não, minto. Antes de assistir Guerra Infinita eu já tinha ido no cinema. Mas eu não lembro qual foi o filme que eu assisti. Eu acho que foi pra assistir a continuação de Detona Ralph, que é Wi-Fi Ralph. Eu também fui assistir esse. Que inclusive eu fui no Pra Shopping. Eu assisti no Pra Shopping, no Cinépolis de lá. Eu acho que esse pode ter sido o primeiro filme que eu assisti no cinema. Será que foi? Eu acho que foi o meu segundo filme que eu assisti no cinema. Eu lembro que eu achei Frozen 2 no cinema. Gente, eu conto, assim, às vezes que eu fui no cinema, assim, Não, conto nos dedos também. Conto nos dedos, acho que foram mais 5. Isso não é porque, tipo, agora eu cresci, porque continua sendo caro pra mim, gente. Continua sendo caro. Eu seleciono muito o que é que eu vou assistir no cinema, assim, o que é que eu quero ver. Mas eu tenho um foco em também, às vezes, filmes que não estão ali em cartaz no Cinemark ou no Cinépolis. Até porque a gente tem que ver o tipo de cinema que a gente está contribuindo para existir, né? Sim, tem isso também. Tem muitos filmes que tem aí uma certa visibilidade que não merece, né? Uma coisa que... Não, e tipo, o cinema de shopping, ele incentiva isso. A grande parte dos filmes que tem ali são filmes americanos. E aí é muito difícil você, tipo, ter acesso ao cinema brasileiro se você ficar o tempo todo dependendo do repertório do Cinemark, do Cinépolis... Sabe, saiam. Por isso que Ainda Estou Aqui é tão importante nessa questão. Porque ele não só é um filme que conta uma história super importante, super incrível, só que é algo que faz com que o brasileiro tenha vontade de ir pro cinema para assistir filme brasileiro. Sim. Entendeu? Todo mundo vai assistir Vingadores, todo mundo vai assistir o Capitão América, né? Todo mundo vai assistir o Thor, todo mundo vai assistir lá qualquer coisa que for ali dos grandes budgets, né, que tem em Hollywood, né, que são filmes que são assim 100 milhões para ser produzido, sabe? Então é importante. E importante como demais. a gente vê isso periodicamente, assim, na história. Porque infelizmente, né? E como é importante realmente pela história que o filme carrega, né? Porque, assim, pra você ter ideia, que a última vez que eu vi um boom no cinema brasileiro... Tem uns anos, né? Foi com Fada da Kéfera. Eu lembro que eu até vi esse filme Fada porque eu tava tava com a menina da época, né? Aí ela tinha uma priminha e a gente acabou assistindo esse filme com ela. E assim, gente, eu amo Fada, inclusive. Mas assim, nossa, foi... eu acho um filme... É tão fim de domingo assim, sabe? Exatamente por isso que ele é bom. É tão Sessão da Tarde. Eu gosto de filmes assim. Só que aquele filme específico eu achei, tipo, muito... É tão Sessão da Tarde, né? É muito Sessão da Tarde, cara. Eu amo. Não é ruim. Se você tem, tipo, ali uma sobrinha que não fica quieta, bota esse filme, ela vai gostar. Pode, amigo. A classificação é não, ali... Na idade, ali, certa. Não, né, eu tô falando isso porque teve até uma... Na época... Teve polêmica no filme na época? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Ai, amigo, eu não sabia disso. Mas enfim, né? Mas eu acho que foi o último boom que eu lembro, que a gente vinha assim e tipo tinha um filme brasileiro nos ônibus, assim, sabe? Sim, não, eu lembro que eu lembro que na época desse filme eu vi muito do marketing dele, sim, né? Em redes sociais, nos locais mesmo, né? Com posters impressos ali em paredes e tal. Mas é como eu falei, é um filme interessante. A gente tá falando enfim, como é periodicamente que essas coisas elas acontecem no cinema brasileiro, né? Até porque eles que são lá de fora, eles não fazem filmes incríveis sempre, né? Vamos concordar, né? Tem filmes lá que, tipo assim, são filmes também que, tipo, besterol e tal. Filmes que é fim de domingo também, só que, tipo, ali no estilo deles. E que nem sempre é tão bom também. Vou falar a frase daquela moça que escreveu Venha Ver o Pôr do Sol. O pior filme brasileiro é melhor que qualquer filme americano. É uma frase pra você... É uma frase pra você refletir, essa, eu acho. Porque tem muita gente que... Jogo, né, amigo? É porque muita gente paga pau demais, né? Pra certos filmes aí, diretores e tal, e não é tudo isso. E, né? Tipo, a gente sabe que não é tudo isso. Eu não sou o maior cinéfilo do mundo, só pra deixar claro, mas quando a gente consome muito isso por um tempo, a gente aprende, tipo, do nosso gosto, tá? Uma questão de gosto. A gente aprende meio que a ver o que é bom e o que é ruim. E a gente meio que tem uma
predisposição, assim, não sei se é o termo certo, a pensar que tal filme não vai ser bom. E às vezes a gente pode quebrar a cara, mas às vezes a gente pode estar certo e o filme realmente não pode ser bom. Como muitos filmes que eu já assisti que eu pensei que, vai que esse filme me impressiona, mas realmente ele era tão ruim quanto diziam. O meu namorado, ele foi... Eu lembro que quando a gente tava... Enfim, não foi quando a gente tava se conhecendo. Aí ele falou, eu vim aqui no cinema assistir esse Farofeiros 2 do nada. Aí ele falou assim... Eu não tava dando nada no filme, mas o filme tem umas jogadas assim no roteiro que é tipo, parece, sabe, que eu fiquei assim surpreso. Eu vi umas cenas desse filme já, é engraçado, é muito engraçado. Eu acho que um outro filme que também é muito bom de humor de comédia, né, é Minha Mãe é uma Peça também, que é incrível. É incrível, assim. O quanto que eu ria e ao mesmo tempo meio que me identificava com o filme foi muito louco, porque tinham certas coisas de mãe que é meio que universal. Então eu dizia, tipo, caraca, minha mãe tem um pouquinho disso, sabe? E aí, e assistir em família é muito engraçado, cara. E como foi importante, né? O Minha Mãe é uma peça pro cinema brasileiro também, porque antes a gente via muito filmes que viravam peça. E a Minha Mãe é uma peça foi ao contrário, né? Igual o Itamar falou aqui, era uma peça e aí acabou virando um filme. Né? 3 filmes, na verdade, né? E 3 filmes que são bons, são 3 filmes bons. Né? Há quem diga que, tipo assim, não precisaria de sequência, mas as sequências foram boas e foram importantes para o cinema brasileiro também, né? Inclusive uma menção honrosa, né, ao nosso saudoso Paulo Gustavo, né? Eu acho que sem ele não estaríamos aqui, literalmente não estaríamos aqui sem ele, né? Então, uma menção honrosa. E uma coisa que eu gosto de falar também é que, tipo, quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente abrange muito as coisas, sabe? Sim, e aí, tipo, gente, não é só o cinema brasileiro que tá no cinema, não, tá? É o cinema brasileiro do teu primo aí que fez um filme, da exibição de cinema que vai ter ali na tua esquina aí que tu deixa de ir. Porque é muito fácil, sabe? Tem tipo uma galera se ralando ali pra fazer cinema, com coletivo, com, enfim, fazendo empréstimo, tirando dinheiro assim. Tem gente que nem imagina, né? Isso, tirando dinheiro de não sei de onde pra fazer cinema de uma forma assim muito dependente. E aí, tipo, vocês vão só assistir os filmes de tipo, onde, tipo, o diretor não teve nenhuma dificuldade de fazer aquilo, sabe? E isso não é, tipo, tirando a grandiosidade do trabalho dele, sabe? Mas é só dizendo que, tipo, tem gente se ralando muito mais aí do teu lado pra fazer as coisas e tu não valoriza. É verdade. E aí é muito fácil tu chegar e, tipo, aplaudir um filme do Walter Salles, sabe? Aplaudir um filme, sei lá, de um diretor que, tipo, o pai é dono de banco, sabe? Não é falando mal, o filme é incrível, mas, tipo, a gente tem que pensar também nisso, sabe? Mas eu acho que, vendo por esse lado, que bom que ele... Não, que bom que ele usa o que ele tem de melhor pra trazer o prime do cinema brasileiro. Amiga, a gente vai ter que cortar essa parte, a gente tá entrando em coisa vai cortar, essa parte eu não vou cortar. Não, vai ficar rodando, viu? Essa parte eu não vou cortar, não. Mas eu acho que é eu acho que esse debate é totalmente válido. Mas sabe uma coisa que eu penso muito? Muito mesmo. Pode falar. Que a gente já conversou sobre isso. Tem artistas... Quando? Porque a gente já teve 1 milhão de... A gente tem 1 milhão de conversas diretas sobre isso. Que faz as coisas ali ralada. E, tipo, tem que fazer as coisas, assim, pagando o valor de entrada forçado. Sim. Porque realmente precisa do valor ali. O pessoal que foi assistir Ainda Estou Aqui, tipo, todo mundo teve que pagar. Não tá em nenhum cinema, tipo, acessível e tal. Eu não vi, tipo, as pessoas falando muito sobre rodar com o filme de forma gratuita. E, tipo, quando a gente olha pra situação financeira do Walter... Você acha que é algo que... Ele já chegou num patamar em que, tipo, o sonho de um artista, tipo, sei lá, vamos pegar um artista aleatório, de ter a sua arte sendo gratuita pro povo, seria isso, sabe? Seria ter essa condição que ele teve. Não, e tipo assim... E aí, ter isso é uma coisa que eu só sinto falta. Sim. Eu não sei se isso teve, inclusive se teve, gente, vocês comentam aí nas coisas pra gente saber que teve, mas eu não vi esse... E também outra coisa, tipo assim, ele não é alguém que tá começando agora, né? Ele já tá consolidado na indústria há muitos anos, né? Ele é reconhecido na indústria, né? Então, assim, amigo, eu não tô dizendo que ele tá pensando nisso, mas não vamos deixar de acreditar. Mas que tem que ser pensado. Mas que tem que ser pensado. É interessante levantar essa questão. Bom, Anderson, o que eu quero fazer aqui com você agora, para finalizar, né? E eu queria que você falasse pro pessoal
a gente sabe que, é como você falou, tem gente que tá aí ralando, tem gente que tá aí fazendo seus próprios conteúdos, né? Tirando do próprio bolso ou não, mas com aquele recurso ali apertado, com aquele budget que a gente sabe que não é enorme. E o que eu queria que você falasse é que deixar uma mensagem pro pessoal que gosta do audiovisual, que gosta disso, que gosta de gravar, né? Mas em específico o pessoal que gosta de filmes, né? Também, né? O que você falaria para quem tá começando, para quem tá se inspirando nisso, para quem tá nessa caminhada? Eu falaria pra se unir pra... Eu vou ter que mudar um pouco alguns elementos de cenário depois. Eu falaria pra galera se unir com pessoas que, tipo, não que estão ali na mesma caminhada, mas que tem o mesmo desejo ali de, tipo, viver com a arte, ou, tipo, produzir coisas de forma... Produzir de produção artística mesmo, no geral, pra caminharem junto, né? Se você gosta do audiovisual, você vai precisar do teatro, se une aí com o pessoal do teatro. Criar um network ali, né? Sei lá, vai no teatro aí da sua cidade, vai na casa de cultura, observa as pessoas, sabe? Tenta se juntar com essa galera que tá aí no mesmo corre pra vocês irem se fortalecendo juntos, sabe? Uma mão lava a outra. Isso é muito importante, pessoal, porque assim, eu era mais focado nessa coisa do audiovisual e, pessoal, eu sei que muita gente faz muita coisa sozinho, tá? E isso é admirável. Já vi algumas pessoas que fazem conteúdo sozinho, eu sei o trabalho que dá, mas é muito bom você criar um network, você conhecer pessoas que fazem isso, né? E você não desistir pela pura vontade de querer fazer aquilo também. Eu acho que isso também é bem importante. Sim. Sabe? Pra quem tá começando mesmo, né? Bom, pessoal, foi isso. Anderson, muito obrigado pela conversa de hoje. Eu achei que foi muito boa. Inclusive, vamos fazer um bolão, porque a gente tem que fazer o bolão do Oscar. O bolão do... Que a gente tá gravando esse podcast e o Oscar... Tem que fazer react do Oscar, Quando né? é que vai ser? Acho que é em fevereiro, março, sei lá. Fevereiro, né? Talvez não tenha nem saído ainda, dependendo do dia, né? Será que é começo do mês? O quê? O Oscar? Olha, vamos fazer uma live do Oscar comentando o Oscar. Sempre é entre fevereiro e março, né? Então eu creio que vai ser entre os 2 meses aí. Fazer uma live comentando o Oscar. E que esse Oscar venha aí pra gente, né? Vai ficar bonitinho do lado do Globo de Ouro. Ai, sim, com certeza. É a torcida que todos, né, estamos aqui apreensivos, né? O filme tem boas reviews, o filme tem boas avaliações de crítica, de público. Então, é como já falaram, né? Eu acho que pro patamar que ele chegou, pra mim, a minha visão é que já venceu. Pro patamar que ele atingiu, pras pessoas que ele atingiu, tanto de público quanto pela própria história do filme, sabe? Quantas pessoas a Fernanda deve ter inspirado, né? Tanto com o discurso ali do Globo de Ouro e por ela ser quem ela é também, né? Porque ela é gigante. Ela já é gigante já no cenário. Já era sem ter ido pra fora, né? Exatamente. Já era quando tava aqui só com tapas e beijos. Só que agora a gente tem E a gente tem que ter cuidado com isso também, porque às vezes a gente só valoriza filme nacional ou artista nacional quando eles estão concorrendo a prêmio internacional, tá? E antes que os invejosos falem, antes que vão logo dizendo, sou fã da Fernanda desde Tapas e Beijos, tá? Slap and Kisses pros mais íntimos. E aí a pessoa, nossa, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. E aí, tipo, mano... Sim, Fernanda Torres, né? Acho que eu até confundi aqui. Ganhou o Globo de Ouro. E aí, tipo assim, cagava, assim, sabe? Só tá postando lá os negócios, ou feliz agora, porque é um negócio internacional. Mas eu acho bom que também puxa aquelas pessoas que de fato, tipo assim, caraca, é Brasil, é nóis, e que de fato torce pra coisa, né? Tem a pessoa que ela de fato vai consumir o filme e vai brigar por aquilo, vai dizer na rede social, ela merece sim, né? Tanto que vai ter a pessoa que vai só pelo hype, sem saber de muita coisa, né? Mas acho que é aquela coisa, essa coisa contagia o brasileiro, né? De torcer pela gente, pra fazer a gente dar certo, porque, cara, a gente sabe que criar qualquer coisa nesse país é muito complicado. Principalmente em questão de audiovisual, de filme, criar um curta-metragem, criar um longa-metragem, o assunto que você vai abordar. Então parece que tudo nesse país é muito delicado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando tá fazendo essas coisas, né? Bom, mas o caso é esse, pessoal. Muito obrigado você que acompanhou esse programa até o fim, tá? Muito obrigado. Um beijo, um abraço e falou.